Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje? No seu caderno, copie o cabeçalho. Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Vamos trabalhar com o livro de artes, quadro a quadro, continuando com a nossa matéria de histórias em quadrinhos. As páginas vão ser 48 e 49. Então, coloque a data, dia 2 de outubro de 2020, nas páginas 48 e 49. E vem comigo para a nossa aula de hoje. Na aula passada, eu falei um pouquinho para vocês sobre o surgimento, das histórias em quadrinho, como que se deu, como que aconteceu também no Brasil, Mas olha só, nós conseguimos entender que a história em quadrinhos, ela usa o quê? Imagens para poder contar as histórias, Então, através de imagens, nós conseguimos contar uma história, olha que bacana. E aqui nós temos um trechinho, de uma história em quadrinho do Quino, que é o Joaquim Salvador, que criou essa personagem que é a Mafalda. Então, aqui nós vemos o amigo da Mafalda e ela aqui sentadinha com a mão do queixinho. Nós temos um globo terrestre aqui, Ele está o quê? Deitado, Ele foi colocado, parece ser um sofá aqui, uma cadeira. Então, ela colocou ele deitadinho ali. Então, olha só, qual será que é? Olha bem o rosto, a expressão facial desses personagens. Que expressão facial você acha que eles estão aqui? O que você acha que eles estão pensando? Que emoção que eles estão sentindo, Na atividade número 1, ele pergunta qual a expressão das personagens. A Mafalda, essa mãozinha no queixo aqui, assim, dá um ar de pensativa, de preocupada, talvez, com esse olhar fixo aqui. Então, ela está meio que pensativa, E o garoto aqui, com esse olhar dele, assim, ele está meio espantado. Parece que ele está aqui meio intrigado, meio confuso, talvez. O que você acha aí? Coloque aqui na atividade número 1 qual a expressão das personagens. Então, coloque o garoto está com a expressão, o que você acha? E a mesma coisa da Mafalda, tá bom? Agora, na número 2. Na imagem, o que nos faz pensar que há algo de errado com o planeta Terra? O que te faz pensar que talvez tenha algo de errado com o planeta Terra? O fato de que ele está deitado aqui, será? Vamos lá na página 56 dar uma olhadinha nessa tirinha que lá ela está completa. Vem comigo. Então, aqui na página 56, vocês podem ver aí que nós temos a tirinha completa, Então, no primeiro quadrinho aqui, o garoto chega na casa da Mafalda e já fala: Oi, Psyu, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. E aí no último quadrinho ficam os dois a olhar, observar aqui o globo terrestre que está representando o nosso mundo, E ele está o quê? Deitadinho aqui na cadeirinha, num sofazinho. Ela colocou ele deitadinho aqui. Então, o que nos faz pensar que ele está doente? Se nós tivéssemos toda a historinha, nós saberíamos que ele está doente porque ela fala, Então, ela começa falando aqui que tem alguém doente em casa. E quando chegamos no último quadrinho, está lá um mundo deitado. Então, dá a entender que ele está ou cansado ou enfermo, Enfermo é doente, Vamos voltar lá para nossa página, então. Então, é o número 2, na imagem, o que nos faz pensar que há algo de errado com o planeta Terra. Escreva aí o que você acha o que te faz pensar, que ele está doente, ok? E 3, que tipo de linguagem o artista utiliza para transmitir suas ideias? E aí, que tipo de imagem que o autor está utilizando aqui para transmitir suas ideias? A linguagem visual, Como nós falamos, as histórias em quadrinhos, elas usam imagens para contar as histórias. Então, através da linguagem visual, através do que você pode observar, do que você pode ver aqui, ele já está contando uma história para você, Muito bacana.
E onde podemos encontrar esse tipo de imagem? É claro, nas histórias em quadrinhos. E por acaso você conhece aí alguma outra maneira de contar histórias por meio de imagens? Se conhece, escreva aqui pra gente também. Bem, vou deixar um vídeo para vocês saberem um pouquinho mais sobre as expressões faciais. É um vídeo simples, bem rapidinho. Assista aí em casa para você ter uma noção das expressões faciais, ok? Vamos começar. O que diferencia? Por que as histórias em quadrinhos são diferentes das outras histórias que a professora dá para vocês lá no colégio? O que elas têm de diferente das outras narrativas? Vamos começar? Duas coisas fundamentais das histórias em quadrinhos. Uma delas é que ela tem que ser feita dentro de quadrinhos. E esses quadrinhos têm que obedecer uma sequência, uma ordem de início, meio e fim, para que você consiga entender direitinho a história. Se eles ficarem embolados, você não vai entender nada. Então, primeira característica, as histórias precisam vir dentro de quadrinhos. Por isso que elas são chamadas de histórias em quadrinhos, certo? Combinado. Segunda parte fundamental das histórias em quadrinhos. Elas têm que ter imagens, que é chamado de linguagem visual. Linguagem visual são desenhos, imagens que vão fazer com que nós, só de olharmos, vamos entender toda a história. Então, duas características das histórias em quadrinhos, uma que ela tem que ter dentro de quadrinhos e outra, ela tem que possuir imagens. Sem isso, não é história em quadrinhos. Muitas das vezes, as histórias em quadrinhos não precisam ter nem falas, os personagens não precisam nem falar, não precisa ter linguagem verbal, que é a fala do personagem escrita. Basta ter, às vezes, a imagem que você consegue entender tudinho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema de hoje é esse, e depois eu volto com outra aula para dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre as expressões faciais e corporais das personagens das histórias. É através da expressão do rosto e do corpo que você vai conseguir entender e saber o que aquela personagem está pensando, sentindo, querendo e até desejando. Só de olhar a expressão do rosto e do corpo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou te dar alguns exemplos. Olha só, algumas expressões para você identificar o que eu estou sentindo. Feliz, né? Eu estou feliz. Essa é a minha expressão de felicidade. Eu posso estar com nojo. Expressão de nojo. Eu posso estar com raiva. Viu? Várias expressões para você identificar o que eu estou sentindo. E é assim que acontece nas histórias em quadrinhos. O personagem pode estar preocupado. Ele pode estar desanimado. Ou ele pode estar triste. Tá vendo? Várias expressões faciais para você identificar o que eu estou sentindo. E é assim que acontece nas histórias em quadrinhos. Quando você olha para o personagem, você já sabe o que ele está sentindo, querendo, pensando, só de olhar. Por isso que as imagens são fundamentais nas histórias em quadrinhos. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, o que você vai fazer? No seu caderno de artes ou no seu caderno de casa mesmo, se você não estiver com caderno de artes aí, coloque a data de hoje, tá? No caderno de arte. Se for no caderno de casa, você já fez o cabeçalho. E você vai fazer um desenho que represente você, né? Só não pode ser somente o seu rosto, expressando o sentimento que você está tendo hoje. Então, como que você está hoje? Como você está se sentindo? Você está alegre? Você está triste? Está bravo, cansado, pensativo, doente, intrigado? Espero que não esteja doente nem triste. Mas faça um desenho aí de como está a sua expressão facial hoje. Capricha bem bonito neste desenho. Se quiser pode pintar, se não pode deixar em branco e preto mesmo. Só pra gente treinar um pouquinho das expressões faciais, ok?
Espero que tenham gostado dessa aula, aprendido mais um pouquinho. Um ótimo final de semana e até semana que vem. Um beijão!